Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e o Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio desta série Intermission do nosso Absurdo Podcast, hoje ainda mais estratosférico que o habitual. Este tema está, na realidade, prometido à Ju já desde o início do Absurdo e, finalmente, os planetas alinharam-se e a pressão dela tornou-se basicamente insuportável e cá estamos nós, finalmente. Mas estamos onde, afinal? Sozinhos no universo, a protagonizar um reality show para outros seres, planetas ou galáxias, ou numa espécie de laboratório de humanidade, e ninguém sabe na realidade, eu acho. Apesar de eu ter sido basicamente abduzida para este episódio, a verdade é que quando comecei a explorar mais o tema, descobri que à minha volta, de pessoas muito insuspeitas, era um tema que lhes era muito caro e pelo qual tinham imenso interesse. E eu acho que isso tem a ver com o facto de nós não estamos aqui só a falar de extraterrestres e ovnis, quer dizer, não sei, já vamos ver para onde é que a conversa nos leva, mas estamos a falar de outras coisas muito, muito humanas, que são as questões dos mistérios, das coisas inexplicáveis e essencialmente de conexões. E acho que de facto coisas mais terrenas e terrestres do que estas eu desconheço. Agora vou passar à Ju, que está ali desde hoje de manhã a mandar mensagens a dizer é hoje. Ju, é contigo. Olá, estou muito feliz que hoje eu estou a usar a minha t-shirt que eu tenho aqui dos aliens. Estava esperando a oportunidade, de fato é verdade. Eu sempre falei no tema e a Cláudia, não, vamos primeiro fazer esse e depois a gente faz aquele. Eu disse, tá bem então, mas foi hoje. Mas bem, deixa eu primeiro apresentar, num quadradinho do nosso amigo Zoom, tá a Vanessa Fidalgo. A Vanessa é jornalista há mais de 20 anos. Pelo que percebemos, que eu fiz o stalking óbvio nas redes, desde muito nova, a Vanessa foi uma curiosa sobre os mistérios e as histórias menos oficiais. Entre os seus livros, se eu não estou enganada, são 6. É isso, Vanessa? É isso. Estão Histórias sobre os Assombros, Locais para ter Medo em Portugal, Seres Mágicos de Portugal e o Avistamento de OVNIs em Portugal. E foi inclusive por esse livro que encontramos a Vanessa e achei que ela estaria adequada para falarmos de conexões. Num outro quadradinho está o Francisco Mourão. O Francisco está aqui no Porto, como eu acho. O Francisco é coordenador e fundador do grupo Exopolitics em Portugal. No site do Exopolitics tem uma frase do Stephen Bassett, acho que é isso, que diz algo como: não é sobre as luzes do céu, é sobre as mentiras no solo. Portanto, de uma forma bastante simplista, o Francisco depois vai me corrigir, esse grupo é basicamente uma espécie de sindicato para os interesses e as verdades alienígenas. Eles querem saber de fato quem está a fazer e o que está a fazer no que diz respeito à presença alienígena na Terra. É isso. E agora, para quebrar o gelo e depois vocês me corrigem tudo, uma pergunta para começarmos a conversa. O que é que vocês diriam se encontrassem um alienígena à vossa frente? Primeira palavra, Vanessa, a menina. Olha, eu acho que dependeria do aspecto dele, não é? É um bocadinho como encontrar outro ser humano. Se tiver um ar simpático, se sorrir para ti, isso vai desencadear uma determinada resposta. Se eu visse assim uma coisa com um ar mais ameaçador, era capaz de nem dizer nada, fugir logo a 7 pés, não é? Isto depende um bocadinho. Mas eu acho que a primeira vontade seria de tentar comunicar, não é? Não sei muito bem que língua, nem dizendo o quê, mas tentar perceber se falava, se nos conseguíamos entender de alguma maneira, não é? Seria tentar conhecer, não é? Aquele ser. Vontade. A ideia de comunicar e conectar, sim. Eu acho que isso está muito bem retratado
naquele filme The Arrival, que é um filme recente, porque de facto é esse o grande problema, é que comunicação é que irá ocorrer, como é que nós vamos, porque nós não conseguimos comunicar com insetos, não é? E os insetos são muito organizados e, diria, inteligentes, não é? Não conseguimos comunicar com um golfinho, que é um ser hiperinteligente, nós também temos dificuldade em comunicar, portanto esse vai ser o primeiro grande choque. Como comunicar, o que dizer, pode realmente, nós que temos sempre o receio do desconhecido e que trancamos a porta à noite e ativamos o alarme, etc., e são vários os casos ao longo da história em que dispara-se primeiro, pergunta-se depois. Portanto, depende de quem aparecer à frente do ET e que intenções terá o ET também na altura. Portanto, não sei. Qual a fisionomia do ET? Se for uma coisa engraçadinha, tipo fada madrinha, uma pessoa se calhar derrete-se e está ali a tentar falar. Se for um ser com um aspecto ligeiramente mais canibalesco, ou insectoide, por exemplo, imaginem, o que seria se realmente como alguns referem, tipo louva a Deus. Nós se calhar fugíamos a 7 pés, não é? Porque se uma coisa grande, com aquele tipo de olhos, não é? Aquelas coisinhas, aquelas tenazes, por muito que tivesse um ar inofensivo, ou quisesse parecer inofensivo, nós teríamos sempre um pé atrás, não? Provavelmente fugíamos. Não sei. Existe alguma forma canónica de um alienígena em que todos concordem que é de determinada maneira, ou coisas mais aproximadas? Falamos dos senhores verdes com os olhos esticados, é isto? É o clássico? É o arquétipo clássico de um extraterrestre? Eu diria que sim, não é? Muito, muito produto, claro, dos filmes e do merchandising até, não é? Sempre que, sei lá, quando exatamente, quando os miúdos querem mascarar-se de extraterrestres, geralmente os fatos que encontras são estes, não é? As reproduções nos livros, portanto acaba por ser isso que vamos tomando como referência, mas como eu às vezes costumo dizer, olha até aqui para as minhas filhas, às vezes digo, eu acho que todas as crianças, todos nós, não é? Quando somos jovens, imaginamos como é que poderá ser, não é? E acho que e quanto mais jovens, melhor a imaginação, mais olhos, não é? Mais antenas, e eu às vezes digo, olha, mas pode ser um micróbio, pode ser algo que nem se veja, não é? Além da questão da comunicação, ainda há mais esse lado. Quem sabe, eu lembrei que, eu vi um podcast, desculpa Cláudia, dizendo assim, eu acho que falta representatividade nos aliens, todos são iguais, a gente precisa saber que podem existir mais formas, não é só aquele verde, por favor, vamos mudar. Vamos lá ver, existem relatos das mais diversas formas, não é? Desde os chamados insectoides aos chamados greys, como mostrei há pouco, a reptilianos, enfim, a 1001 formas, não é? Portanto, há vários livros sobre isso. Agora, o mais conhecido, sem dúvida, é esse o grey, portanto, aquele 1,20 m sensivelmente, cabeça grande, olhos escuros ou pretos, e, enfim, a tez realmente acinzentada, não é? Sim, eles se calhar também não sabemos qual é a representação que eles têm nossa. Se eles vão a um museu pode ser uma coisa, se vão ao Louvre pode ser uma coisa, se vão às pirâmides pode ser outra. Também devem achar que nós somos estranhíssimos. Ou se forem ao jardim zoológico então, quando vir uma girafa, eu acho que... Mas o planeta Terra é um jardim zoológico, não é? Basicamente. São mais de 3 milhões de espécies diferentes, não é? Eu até disse que inclusive nós podemos ser o Big Brother dos aliens. Tipo assim, eles estão lá dizendo, eles estão a ver National Geographic Terra, né? Tipo, tá tudo... Aquilo que eles marcam nos campos todos, tipo, vamos ali fazer aquele para eles tentarem descobrir o mistério. E estamos nós pensando, tá? O Francisco, tá lá, o que será que eles marcaram nos campos? Pode também ser. Eu também não descarto essa hipótese, que é isso, nós somos Quantas espécies estão aqui? Sim, essa é uma das hipóteses, não é? Que nós próprios sejamos uma experiência de outros, não é? Portanto, de vez em quando vem aqui ver como é que nós estamos.
como é que resultou a experiência. Colocam tipo no Airbnb, olha, fui à Terra, foi ótimo, dou 4 estrelas. Mas há vários livros sobre isso. O James Bramley fala Gods of Eden, não é? Portanto, que basicamente teriam chegado aqui e feito uma evolução dos hominídeos que já cá estavam e depois, portanto, nós daí falta o elo de ligação. Essa é uma das teorias mais predominantes que fala muito no Ancient Aliens, não é? Que como é que os australopitecos, os cromagnons, etc., têm uma evolução ao longo de milhões de anos e de repente o Homo sapiens sapiens em alguns milhares de anos surge com uma estrutura completamente diferente, um crânio diferente, toda a estrutura em si é diferente. E, portanto, alguns teóricos dizem que nós somos, de facto, essa evolução acelerada de forma genética por parte de outros, chamados Anunnaki, etc. Mas eu já agora, se me permite, queria só fazer uma pequena achega quanto à sua introdução. Claro. Porque a exopolítica, eu e a Vanessa, nós chegamos a trocar umas mensagens pelo e-mail na altura do lançamento do livro dela. Que a exopolítica está num patamar, não é num patamar, está numa linha um bocadinho diferente da ovniologia. A ovniologia estuda o fenómeno, a exopolítica estuda as implicações da descoberta de vida extraterrestre, as implicações sociopolíticas, religiosas, etc. E tem origem. O primeiro é Alfred Weber, que faz um estudo para a administração de Jimmy Carter nos anos 70, um estudo sobre uma possível comunicação interestelar com uma outra civilização que se viesse a encontrar no futuro, e é ele o primeiro a utilizar o termo exopolítica. O que é que quais vão ser as nossas políticas para com os outros? Né? E que implicações é que isso tem para nós? Depois há vários outros intervenientes, mas a quem eu estou mais ligado, que é o Michael Salla, que tem um doutoramento em resolução de conflitos e, curiosamente, esteve à frente da equipa das Nações Unidas que esteve a mediar o conflito Timor-Leste, Indonésia-Portugal, nos anos 90. E depois foi convidado da Universidade do Porto, inclusive, para vir cá dar umas palestras sobre todo o processo, como é que tinha decorrido. E esse senhor foi nos meandros da diplomacia internacional, começou a ter acesso a alguma informação e criou o Instituto da Exopolítica, do qual eu faço parte, sou um dos advisors, e depois existem vários grupos internacionais, a Exopolítica Portugal, a Exopolítica Inglaterra, enfim. Pronto. Okay. E, portanto, nós temos desde 2008, 2009, temos reuniões de 15 em 15 dias, ou no passado tínhamos reuniões de 15 em 15 dias via Skype. Hoje em dia temos 4 reuniões por semana. É um disparate. Porquê? Isto porque tem a ver com uma notícia que surge no dia 16 de dezembro de 2017 no New York Times, da Leslie Kean e do Ralph Blumenthal, que põe a descoberto um departamento que funcionou dentro do Pentágono, que era o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. E pronto, e a partir daí tem sido um rol de notícias, tem sido um rol de contactos, foi realmente... O tema começou a ser discutido dentro do próprio Congresso dos Estados Unidos e do Senado, porque tinha havido financiamento autorizado por parte do Congresso para financiar este tipo de estudo, não é? Portanto, há imagens e vídeos de objetos que interferiram em exercícios militares, não é? E, portanto, pronto, está tudo ao rubro, mais ou menos. E porque também, entretanto, foi aprovado uma task force que terá que apresentar um relatório ao fim de 180 dias, tem que reunir toda a informação existente para apresentá-lo ao fim de 180 dias. Os 180 dias terminam no dia 24 de junho. Pronto, e nós estamos todos em pulas para saber o que é que vai acontecer aí. Sendo certo que, fruto destes contactos todos, surgiram depois convites para participar em programas do Canal História, do National Geographic, do Discovery. Portanto, fizemos 3 temporadas para o Canal História, passou cá, o extraterrestre, precisamente, e o UFO Europe para o National Geographic e o Planet UFO também para o National Geographic. E, portanto, estamos a preparar um outro a sair, eventualmente, brevemente. Acha que agora, não, já vi que sim, mas desde a pandemia tiveram mais avistamentos? As pessoas estavam mais atentas?
Ou sempre a pandemia... porque apareceu no jornal. As pessoas não têm nada que fazer e, portanto, olham mais para o céu, eventualmente. Mas também não têm muito que fazer e dedicam-se a fazer mais notícias falsas. Portanto, nós vivemos na época das notícias falsas e, portanto, a manipulação de vídeo, a manipulação de imagem é muito fácil. Hoje em dia, qualquer criança com 9 anos com um smartphone consegue fazer, manipular. E há gente, quer dizer, que tem um fraco sentido crítico e, portanto, come tudo aquilo que lhe é apresentado. Não é? E, de facto, houve uma avalanche de fotografias, de vídeos, mas que, quer dizer, isso não foram palpáveis. Nota-se que não tem muito por onde. Mas também não é isso que nos interessa, os vídeos e isso é apenas mais uma fonte de evidência. Nós temos que cruzar a informação toda, não é? Pois. Eu vi, estava até comparando que eu achava, sempre comentei que eu achava que nos anos 80, 90, quando tinha alguma notícia, tipo, as pessoas ficavam mesmo completamente fascinadas. E agora, quando saíram os vídeos da NASA, eu fiquei impressionada que pouca gente deu importância. Tipo, obviamente, quem tem interesse viu, olhou aquilo com os olhos de ver. Mas minha gente, eu estou passada. Vocês viram o vídeo da NASA? Porque as pessoas estão cansadas. Todos os dias no Facebook, no YouTube, aparecem Acho que é muita informação. Muita informação, né? A informação agora, é verdade que no passado, isto também é um bocado por modas. E, de facto, nos anos 80, 70... houve aqui, se calhar, principalmente cá em Portugal, houve um interesse grande e houve grupos que, o CEAF, a CNIFO, houve de facto uma envolvente muito grande. Hoje em dia, como está tudo muito disperso na internet, muitos grupinhos também, quantidade de grupos que há é inacreditável. E as questões também extraplanetárias, por assim dizer, na altura também tinham uma aura mais romântica do que aquela que tem hoje em dia. Nós hoje em dia falamos de Marte e de colonizar Marte e mais não sei o que é isso, já está tudo associado a determinadas pessoas, e nos anos 80 ainda vínhamos, creio eu, porque eu acho que historicamente 20, 30 anos não é nada, ainda vínhamos do rescaldo da chegada à Lua, se é que, pronto, enfim, com todas as questões que isso também em si levanta, e tivemos o ET nos anos 80, ainda havia muito a nossa ligação com o tecnológico, que era uma coisa tão primitiva, agora olhando desta posição, que as coisas tinham outro sabor e obviamente tinham outro interesse, porque nós também não tínhamos acesso a tanta coisa. E hoje em dia já é, pronto, ou é relegado para teorias da conspiração, lá estão aquelas pessoas doidinhas. Sim. Algumas com razão de ser, mas sim. Lá está, sim, é verdade. Não há fogo sem fogo, não é? Ao contrário, sim, é isto que se diz. Alguma coisa se... Vamos lá ver, conspiração no sentido que há documentos que são guardados e não são divulgados, portanto, só isso é uma conspiração, não nos deixam ver qual é a informação. Não quer dizer que haja mil e uma coisas, mas só isso já é uma pequena conspiração. Francisco, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, à vontade. O que é que tu achas? Já percebemos que estás com grande expectativa em relação a 24 de junho e a tudo isto. Mais ou menos. Os grupos em si estão com muita expectativa. Concretamente, nós não estamos. E porquê? Porque vamos lá ver. O relatório vai ser apresentado à Comissão de Inteligência do Senado. Não vai ser imediatamente tornado público. Pronto. Isso é a primeira coisa. Depois, o relatório tem que ser passível de ser tornado público, mas tem um anexo para informação classificada. E, portanto, só quem tem a devida credencial é que irá ter acesso a esse tipo e que pode ter vários subníveis. E depois sabemos também, por questões históricas, que isto foi um pedido da Comissão de Inteligência, portanto não é lei obrigatória, portanto há um pedido que ao fim de 180 dias, quer dizer que se eles não cumprirem o prazo não há consequências. Okay? E sabemos que no passado pedidos semelhantes, não necessariamente sobre este tema, mas sobre outros temas, os prazos não foram cumpridos. O que nos deixa de facto a acreditar que face à dimensão
da coisa, porque, vamos lá ver, são pelo menos 70 anos de documentação, porque desde Kenneth Arnold em 47, não é, até hoje, aquilo que os vídeos do Pentágono mostram não é diferente daquilo que foi relatado nos anos 40, 50, 60. Não é? É o mesmo fenómeno, os pilotos, a forma como descrevem, como ficam maravilhados com as manobras e o comportamento dos objetos, é exatamente igual a 70 anos atrás. Portanto, há de facto muita informação, apesar de não ser nova, mas há muita informação por onde recolher, espalhada por não sei quantas agências de segurança, todas elas com níveis diferentes de acesso. Quer dizer, que 180 dias para alguém que nós sabemos que quem está a liderar a task force não é propriamente uma alta patente e, portanto, não pode fazer grande pedido. E depois, mesmo que chegue, por exemplo, à CIA, quero saber o que há aqui, vai perguntar a quem? E depois a que subdepartamentos? E, portanto, é uma grande confusão e acredito que vai ser necessário bastante mais, se calhar mais 180 dias. Eles podem agora nos 24 de junho dizer isto é aquilo que nós sabemos e isto é aquilo que nós ainda não sabemos. E fica tudo na mesma. De qualquer das maneiras, deixa de dizer que realmente há qualquer coisa que não sabemos aqui, porque senão eles não se vão dar esse trabalho todo. Com certeza. Vamos lá ver. Aquilo que eles dizem neste momento são as chamadas 5 observáveis. Não é? Portanto, a capacidade que os objetos demonstram de conseguirem ser invisíveis a olho nu e a radar, a hipervelocidade, portanto, acima dos 5.000 km/h, multimeios, portanto, nós temos veículos para diferentes meios. O submarino para andar debaixo d'água, o barco para andar acima d'água, o carro para andar nas estradas, o avião para andar na atmosfera, não é? E os foguetões para andarem lá em cima. E estes objetos conseguem fazer tudo num só. Não é? Não temos supostamente tecnologia para isso ainda. E depois temos a aceleração instantânea, portanto, vai. E a chamada positive lifting, que é efeito antigravidade, portanto nós precisamos de propulsores, precisamos de asas, precisamos de algum sistema de propulsão para nos manter no ar, e estes objetos aparentemente não têm. Aquilo que é observado são... E portanto, se é verdade que os Estados Unidos, a Rússia, a China têm se calhar algum equipamento que consegue fazer partes destas observáveis, partes, não é observável no todo. Sabemos que, e é o que eles dizem, isto que nós estamos a observar poderá ser um salto tecnológico de um adversário, nomeadamente a China ou a Rússia. Se assim for, é uma grande falha em termos de sistema de segurança, porque eles revelaram um salto tecnológico que nós estamos muitos anos de conseguir fazer isso. Mas os Estados Unidos são a nação que mais investe em sistemas em sistemas de guerra, não é? Portanto, em sistemas tecnológicos, portanto, a largos passos todos os outros. Depois eles, quando dizem isso, dizem, bom, mas nós sabemos que os nossos adversários também têm lidado com este fenómeno e se calhar pensam que somos nós. Então, afinal, são ou não são? E portanto, eles não querem chegar lá. Não é? Portanto, a nossa primeira tarefa é saber realmente se são os adversários. Se não são adversários, é outra coisa qualquer que nós temos que perceber o que é. Ok. E estão a considerar isso como sendo uma possibilidade de ameaça. É por isso que estão a conseguir canalizar fundos. Portanto, o projeto, o ATIP, teve vários outros nomes, até que lhe incluíram o termo ameaça e a partir daí o dinheiro começou a fluir. É uma ameaça, então é preciso preparar-nos para... Não é? Que tipo de ameaça? Quer dizer, só ao fim de 70 anos não aconteceu nada. Se uma ameaça eles não tinham já feito alguma coisa, se existe todo este avanço em comparação com os nossos avanços mais pequeninos, mais comedidos, se fosse para fazer alguma coisa já teriam feito, não? Há aqui um jogo sempre foi desde o início, é o jogo do gato e do rato, ou seja, este fenómeno é consciente da presença dos nossos caças, dos nossos aviões, etc., não é?
mas está sempre lá ao longe, nunca se chega muito. Quer dizer, nós temos casos cá em Portugal, o caso da OTA, por exemplo, em que há um objeto, com o tenente Júlio Guerra, que anda ali a circundar o objeto, a circundar os aviões, um shipment que eles estavam na altura a fazer treinos, e um objeto que andou aí 25 minutos a brincar com eles. Não é? Temos o caso do José Francisco Rodrigues, também em 77, a mesma coisa, o objeto surge e de repente vai-se embora e o avião cai e ele teve alguma dificuldade em controlar o avião. Temos o caso 64, penso eu, com o seu tenente-coronel Marcos Pereira, mas foi ao largo de Luanda, também um objeto que vem contra o avião, e o seu tenente-coronel diz mesmo, autenticamente parecia, sabíamos que era inteligente, não é? Portanto esteve aqui a observar-nos, a ver o que nós estávamos ali a fazer. Mas há assim, eles não nos deixam aproximar muito. E temos se calhar casos não tem gente, se calhar as naves estão vazias, né? A gente acha que pode ter alguém lá, tá lá a pessoa no joystick, está no joystick lá do país, da galáxia dele. São drones, tipo. Pronto, essa seria outra concessão a fazer, não é? Porque para chegarem cá seres tinham que vir realmente de grandes distâncias, então tinham que ser gerações e gerações de seres para chegarem cá e estarem aqui a passear um bocadinho e ir embora. Não fazia sentido. Tem que haver outra forma de cá chegarem. Estão muito avançadas. Se são só drones que realmente revelam uma capacidade, uma tecnologia fora de tudo, porque revelam-se inteligentes. Eles apercebem-se, no caso do capitão David Fravor, em 2004, ele diz, o objeto virou para mim e sabia que eu estava ali e esteve a brincar comigo e de repente, vai-se embora. Portanto, para ser só um drone, tem que ser um drone, pronto, se calhar há uma síntese entre máquina e organismo vivo que seja minimamente consciente, ou se calhar a inteligência artificial elevada a um nível brutal, não sei. Pois é isso. Uma questão que eu sempre achei curiosa é que nós até aquilo que nos é exterior, ou principalmente aquilo que nos é exterior, nós tentamos dar-lhe uma forma que seja nossa, nós atribuímos os nossos conceitos e as nossas concepções e tudo mais. Eu lembro desde pequenina, não pode haver vida, não sei aonde, porque não existe água. E lembro na altura pensar, e isto não é nenhum sinal de genialidade, é só uma coisa de senso comum, que é, mas porquê que lá os seres, sejam lá eles o que forem, têm que ter água para existir, pode ter outra coisa qualquer. E esta coisa de porque é que, como o Francisco estava a dizer, tem que ser gerações e gerações, se calhar não, se calhar as coisas já estão tão evoluídas, é que eu posso me dar ao luxo de falar assim porque eu não percebo nada de nada, portanto isto é tudo só de imaginação e de juntar conceitos e coisas assim do género, portanto podem-se rir, podem dizer não, Cláudia, está tudo errado, está tudo bem, eu estou disponível para isso, mas a verdade é essa, esta nossa forma de tentar de alguma forma humanizar isto tudo, porque tem que ser assim, porque de certeza que é assim, porque não sei o quê. Nós temos essa tendência, sim, temos a tendência de fechar dentro dos limites que conhecemos, não é? Portanto, e no fundo ainda a gente também acredita que a Terra é plana, portanto, continua a existir gente assim, portanto, não é? Inclusive, desculpa... E o espaço de discussão, o espaço da conversa e da troca de impressões, isso é que é a mais-valia, desculpa, Júlia. Nada, e ainda tem outra teoria que eu gosto bastante, é que eles podem estar aqui entre nós, tá? Aqui assistindo o podcast, só que eles não precisam ter uma forma humana, ter uma energia qualquer e tá aqui, sentado aqui do lado nessa cadeira. Eu também acho que isso é possível. Na verdade, eu adoro pensar nisso porque inclusive, é quando essa parte dos OVNIs e alienígenas se confundem um bocado com o mistério, com os espíritos, que as pessoas tendem a misturar. Então, posso estar falando... Pode haver. É isso? Então, pode haver. São energias, Pode haver, sim. Pode ter. Tenho amigos em casa aqui, estamos todos aqui a conversar. Mas é engraçado, por exemplo, a Leslie Kean, que é também jornalista, como a Vanessa, que cobre o tema já há muito tempo, inclusive fez umas boas iniciativas no passado em termos de trazer testemunhas para falarem perante o Congresso. Ela escreveu um livro onde, por exemplo, que é UFOs, Government Officials, Generals Come to the Record, alguma coisa assim. E veio buscar o caso da OTA e o caso de José Francisco Rodrigues, não estou em erro.
é mencionado nesse livro. E ela agora, ela que fez este, também participou neste artigo de 2017, escreveu recentemente um livro sobre vida após a morte. E o Ralph Blumenthal, que foi o outro, nós por acaso entrevistei-o há 15 dias atrás, vamos libertar a entrevista segunda-feira. Ele também é coautor com a Leslie Kean e também está mais focado neste momento na questão da vida após a morte e que relação é que isto pode ter com o tema ou não. Isto, se nós considerarmos que a possibilidade de alguns, não quer dizer que todos, mas a possibilidade da interdimensionalidade também. Portanto, aí poderia justificar não serem necessárias gerações para cá chegar, mas sim ser uma realidade paralela à nossa, que nós não conseguimos ver, mas que, ou várias paralelas, não é? Claro. E haver de vez em quando, esse choque entre realidades e isto ser um fenómeno do choque dessas realidades, por exemplo. Eles podem dizer, coitadinhos, estão a falar, usar a voz, que coisa primária, né? Tipo, mexendo a boca, gastando energia. A energia deles estão aqui... São tantos os casos que eles falam sem mexer a boca, não é? Tem Fátima, esse caso, não é? Outra coisa que eu tenho que falar, que eu falei com a Cláudia, tenho certeza que a aparição de Fátima foi um ET. Isso também está muito bem estudado. É verdade. Eu vou acabar com isso. Tipo, o professor Joaquim Fernandes e a professora Fina da Amada escreveram vários livros sobre o assunto. Este é o último. Fátima mais além da fé. Eu não que é precisamente, ou seja, aqui vai buscar é um resumo de toda a investigação que envolveu diferentes académicos de todo o mundo. Mas eles escreveram vários livros. Isto aqui é apenas uma amostra dos muitos livros que eu vou tendo. Também tenho aqui o da Vanessa. Olha aí, boa. Mas sim, escreveram Fátima e a posse extraterrestre, Fátima e a intervenção extraterrestre. Portanto, estudado de uma forma académica, portanto, com as várias evidências dos zumbidos, dos efeitos nas pessoas, do calor sentido, das roupas que secaram, etc., referente ao 13 de maio, ao 13 de outubro, portanto, o chamado Milagre do Sol, não é? E mesmo a descrição das testemunhas, chega-se à conclusão que se calhar aquilo tem mais a ver eventualmente com algo extraterrestre do que propriamente divino. Não é? Eu estou muito feliz porque eu não li nada disso. E a minha teoria, estou super alinhada. Tá vendo, Cláudia? Eu tinha razão. Isso tudo, tipo, é tudo da minha cabeça. Mas estava há bocado a falar não és a única. Estava a falar do caso do ET, do filme ET, do Spielberg. E o filme ET teve como consultor e alguém que participou inclusive no filme, que é o J. Allen Hynek, que foi quem esteve a liderar nos Estados Unidos o projeto Blue Book, que foi um projeto dentro da Força Aérea, que começou em 52 e terminou em 69, para estudar o fenómeno, para tentar explicar. Ele, enquanto astrónomo, entrou no projeto como cético e tentou explicar no início das formas mais absurdas, até que depois ficou tão convencido que saiu da Força Aérea e fundou um grupo chamado Center for UFO Studies. E ele é um dos consultores. Eu ia pensar que era pastorinho. E uma outra pessoa é o Jacques Vallée, também foi consultor do filme. Há uma personagem do filme que é baseada nele e que está também aqui no professor Joaquim Fernandes, também deu uma colaboração no estudo. Interrompemos agora este incrível episódio para cumprir obrigações contratuais de publicidade. Estilo estratosférico e em rotação sincronizada com a Terra? Na outra face da Lua, uma aventura familiar começou em 2005 na Baixa de Lisboa, o futuro é vintage. Com roupas e acessórios de outros tempos, para todos os gostos especiais e espaciais, se constroem novos tempos. Muito mais que palavras soltas, Eco, Slow, Green, Reuse são astros em órbita e uma rota para levar a sério. A missão é simples. Wake up, wear vintage, kick ass, repeat. E no Vintage We Trust.
Eu estava a falar há pouco do ET de Varginha, que na minha experiência como ufóloga, ufologista, no meu ramo de atuação como ufologista, eu não sei muito dos casos icônicos de Portugal. Só lembro do ET, que foi o doentinho, que estava, eu não sei, tem tantas histórias que eu adoro ouvir, porque cada vez eu escuto uma versão. Mas eu queria saber da Vanessa, quais são as histórias, o que te fez escrever esse livro? Na verdade, é mais por aí. Olha, eu acho que as histórias mais emblemáticas e mais importantes, o Francisco já as referiu, que têm a ver precisamente com as experiências de alguns militares, que depois vieram a ser até personalidades bastante importantes do meio militar e da aviação, o comandante Lemos Ferreira, o comandante Conceição e Silva, e o capitão Júlio Guerra, portanto, que agora já não está na vida militar, mas que continua a ser piloto, e foi muito por causa, não foi por causa de um desses relatos, que diria quase que são clássicos, não é? Porque eu acho que são os nossos relatos registados e que foram alvo de relatórios e de discussão mais antigos e também mais discutidos, mais analisados, e eu considero também dos mais credíveis. Mas o relato que me fez escrever o livro, isto nasce um bocadinho porque quando eu escrevi os outros livros muita gente me dizia assim, escreves tanta coisa desta coisa de sobrenatural e das lendas e assim, mas tu havias era de te embrenhar no mundo dos OVNIs, e toda a gente me dizia, porque aquilo são muitas histórias e tens muita coisa e muito manancial, e de facto é um mundo tão grande, tão grande, tão grande, que depois se põe outro problema, que é o da filtragem, não é? E o Francisco deve perceber isso muito bem, ele também falou disto, não é? Que em cada coisa que circula na internet, em cada 1000 coisas que tu encontras na internet, se calhar com uma vale a pena perderes mais tempo. Nós agora até lá no jornal, há bem pouco tempo, há cerca de um mês, foi enviada para a nossa redação uma foto do Hospital de Santa Maria. Isto coincidiu, não foi há cerca de um mês, foi um pouco mais, coincidiu com aquela altura em que as ambulâncias estavam todas ali paradas à espera de entrar no pico da pandemia. E alguém que se apresentou como sendo um funcionário do hospital, que fotografou a fachada do hospital com uma luz meio circular, uma auréola ali sobre o hospital e assim, pronto, e aquilo, claro, alertou-nos logo enquanto jornalistas, contactámos a TAP, a NAV, a ANA, não é? Portanto, toda a parte da aviação, contactámos a Força Aérea para perceber se tinham detectado relatos, contactámos os amigos que moram naquela zona e nada, pronto. Acabei por enviar a foto para o professor Joaquim Fernandes, para ele dizer, professor, geralmente é ele que eu recorro quando estou aflita, professor, o que é que acha disto? E depois as pessoas que ouvimos, também quer da parte da NAV, quer o professor Joaquim Fernandes, disseram, não, isto é uma fotomontagem, pronto. E a verdade, o problema de se abordar como uma leiga, também que eu sou, como vocês, de começar a abordar esta área é isso, é destrinçar o que vale a pena daquilo que realmente não vale a pena. E eu considero que estes casos que têm a ver com os nossos militares, os nossos pilotos aviadores, são de facto aqueles que vale mesmo a pena conhecer, porque são daqueles que tu lês, que tu ouves falar. Por exemplo, eu entrevistei pessoalmente o comandante Conceição e Silva, o comandante Júlio Guerra, e tu acabas, quando eles acabam de falar contigo, realmente aquilo mexe contigo e faz-te mesmo questionar seriamente, de facto, que há aqui muita coisa por explicar, por descobrir, por analisar. Agora, o relato que fez com que eu arrancasse para este livro é de um piloto é um piloto da SATA, que está aqui também citado, que é meu amigo de infância, foi meu colega da escola, e que eu sabia que ele trabalhava na aviação e mandei-lhe um mail, olha, eu estou a pensar em escrever um livro assim, mas eu gostava muito de me basear em relatos de profissionais, de pessoas que podem ser controladores do tráfego aéreo, podem ser pilotos, podem ser especialistas em engenharia aeroespacial, mas pessoas que, quando observam uma luz no céu, um movimento, que saibam
acima de nós como os mortais que tenham de facto conhecimento para interpretar aquilo. E, portanto, quando nos dizem, eu vi aquilo e eu não sei o que isto é, nós sabermos logo à partida que aquelas pessoas, em princípio, deveriam saber o que era, ok? Pronto. E ele próprio me diz assim, olha, eu vou ver, não é assim um assunto que se fale muito entre nós pilotos, mas eu próprio tenho uma história para te contar. E contou-me essa história. E a partir daí eu não consegui parar mais, pronto, porque a história dele, até pelo facto de sermos amigos de infância, emocionou-me muito e até por uma coisa que ele depois me permitiu revelar no livro, que ele tinha já ocorrido há uma série de anos, e ele dizia-me, olha, eu nunca contei isto a ninguém, nem eu, nem o outro piloto que ia comigo, porque nós íamos ser tomados, íamos ser julgados como loucos, não é? Eu creio que ele terá tido inclusivamente medo de ser julgado e até de se calhar de pôr alguma coisa profissionalmente em risco. E, portanto, nunca revelou isso. E é curioso porque eu acho que existem de facto muitas fake news, muitas fotomontagens, muitas brincadeiras, mas também acredito que haja muitos relatos que valia a pena serem ouvidos e serem analisados, mas que nunca chegam à luz, nunca vêm a lume, precisamente porque as pessoas se inibem de os relatar. E eu acho que esses deviam ser até dos mais interessantes de ouvir. Sim, são loucos, alienados, aluados. Sem dúvida. E eu acho, e para complementar um pouco aquilo que a Vanessa disse, e bem, Portugal nesse aspecto também é de facto um bocadinho pioneiro no mundo, porque não é muito comum ver dois generais, dois chefes de Estado-Maior da Força Aérea falarem abertamente sobre o assunto. E nesse aspecto também o papel realmente do grupo do professor Joaquim Fernandes, que é um excelente amigo, dá-nos muito bem, aliás, toda a parte da estrutura do STEC. Também tive a oportunidade de estar várias vezes com o Sr. General Conceição e Silva, a almoçar com ele. Foi ele que me apresentou o Sr. Tenente-Coronel Marcos Pereira. Temos um almoço a três absolutamente fantástico a falar sobre estas coisas. Mas o facto de ter sido possível em 1980 que o Sr. General Lemos Ferreira permitisse uma espécie de um protocolo não oficial de colaboração entre a Força Aérea e um grupo de investigadores civis, isso é absolutamente inédito, ainda hoje. Não é? Portanto, Portugal nesse aspecto também dá cartas, porque são pessoas fora da caixa, não é? Portanto, se for aos Estados Unidos isso não é bem assim, se for à Alemanha então é que não é mesmo, porque nós temos lá o Robert Fleischer da exopolítica alemã que vive-se aliás, está um tudo controladíssimo. Sim, porque eles quiseram ter acesso à documentação, é uma coisa que cá não existe. Nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, por exemplo, há esta chamada Lei de Liberdade de Informação, em que qualquer pessoa pode pedir acesso a documentos que já não tenham o peso da classificação, e isso acontece também na Inglaterra, na Alemanha, em alguns países. E em 2008 a Inglaterra começou a desclassificar uma série de documentação, até 2013, portanto foram anos com milhares e milhares de arquivos, e o Robert Fleischer, provavelmente aqui na Alemanha também acontece o mesmo, portanto, pediram ao governo a desclassificação. E na altura, este ministro Schäuble, que era o ministro do Interior, aquele que anda de cadeira de rodas, disse, isso não existe nada. Eles tinham documentação da CIA a referir casos passados na Alemanha, portanto, tinha que haver. Não é? Então, fizeram ao abrigo da lei de informação, pediram, acabaram por meter o processo em tribunal, o Tribunal Administrativo de Berlim deu-lhes razão, porque entretanto ele disse que, o Schäuble chegou-lhes a dizer que o Departamento de Investigação Científica, que realmente tinha um estudo, não estava abrangido pela Lei de Liberdade de Informação. Portanto, eles vão aqui para o Tribunal de Berlim deu-lhes razão, e agora aquilo está em segunda, terceira instância, enfim. Mas só para ver, não é, como as coisas são, comparativamente. E deixa eu voltar aqui rapidamente a Vanessa. Uma coisa que eu queria perguntar também. Eu não li o livro ainda, mas vou ler. A Vanessa também relata abduções? Não. Ok. Sou bastante... optei por também não me chegaram muitos relatos
enquanto estava a escrever o livro, se calhar um ou dois, e esses relatos fizeram-me sentir que era um campo mais complicado, mais pessoal, e que eu não queria... Tem que ser tratado à parte. Tem que ser tratado à parte, exatamente. Okay. Isso só para contar uma história que eu disse que até minha irmã estava aqui comigo, e eu lembrei de uma história nessa conversa, que ela tinha uma roommate no Brasil, e que um dia ela chegou e disse assim: preciso lhe contar uma coisa que aconteceu agora, nessa noite. E minha irmã: sim, que foi? Eu fui abduzida e tipo, cheguei agora e tô com muito medo. Aí minha irmã ficou parada, tipo, sim. Aí ela: você não me diz nada. Ela: o que eu vou dizer? Tipo, eu não sei o que eu vou dizer. Tipo, aí... Casinho, tipo, aí ela disse: deixa eu dormir contigo essa noite, porque eu tô com medo de dormir sozinha. A minha irmã: não, sinto muito. E tinha outra amiga nossa, que também é amiga, que é do espiritismo e frequenta candomblé, e essa mesma amiga foi pedir ajuda à outra. Disse assim: amiga, eu fui abduzida, o que é que eu faço? Ela fez: olha, de bruxaria eu até percebo. Agora, de abdução eu ainda não tenho nenhum know-how nesse tema. Há bons casos, alguns até inclusive de cá de Portugal, que foram investigados. Tem o professor Mário Simões, da Faculdade de Medicina, psiquiatra, que acompanhou, a professora Gilda Moura, que é brasileira, que trabalhou inclusive com o John Mack, que é um psiquiatra de Harvard, que também conduziu um estudo grande sobre as abduções, inclusive depois teve problemas, acabou por ser expulso da universidade. E, só para fazer aqui um parênteses, quando nós fizemos agora a entrevista com o Ralph Blumenthal, foi precisamente porque ele conseguiu, em negociação com a família, receber todo o trabalho, portanto toda a investigação, todos os livros, tudo aquilo, os diários, etc., do John Mack, que está agora a fazer um trabalho sobre isso, porque nós queríamos saber mais. Mas o caso mais conhecido a nível mundial é precisamente este, da Betty do Barney Hill. Eu já estive com a Kathleen Marden, que é os escritores, sim. Um casal, ele negro e ela branca. Eu já sei qual é, é espetacular. É um caso muito interessante. Mas nós falamos no... Contem tudo. Eu quero saber a história. De que? Da Betty do Barney Hill? Sim, é uma história longa. É longa. A gente tem que fazendo resumo, assim, mas por exemplo, eu penso que é o primeiro episódio da segunda temporada do Extraterrestres no Canal História. O Canal História vai passando aquilo, porque teve muito boa audiência na altura e, portanto, eles vão repetindo. Eu penso que estão a repetir agora até. Vão repetindo. Neste assim, momento. O primeiro que nós fizemos foi em 2012 e continua a repetir. E parece que é o primeiro episódio da segunda temporada que relata o caso da Carla Batista, que é um caso em Portugal, de uma abdução, e estou eu a falar, está o professor Mário Simões. Isto é todo um manancial de coisas, que isto puxa-se assim, levanta-se um bocadinho o véu e de repente vai-se por aí em frente. Eu tive um sonho essa semana, não, já faz uns 3 meses. Eu tive um sonho, e assim, não estávamos a falar desse tema, não tinha, quer dizer, eu sempre falo, mas... E eu tive um sonho muito real, mas assim, um sonho que me levavam e eu ia para outro sítio, porque aqui estava tudo muito confuso, porque Bolsonaro, isso, olha a loucura, Bolsonaro estava a estragar tudo, e eu fui para outro lado, mas eu tinha que ajudar o pessoal da Terra a salvar, mas foi uma coisa muito complexa. Eu acordei, assim, não pode, acordei de sobressalto e gravei um story no Instagram dizendo: gente, eu só queria dizer que eu fui abduzida, mas foi ótima a experiência. Não sei quanto tempo durou, mas eu juro que eu tentei resolver os problemas e um monte de gente, pessoas responderam. E eu fiz: será, amiga? Pode ter sido. E depois tem uma pessoa que disse que quando você é abduzida, o tempo é muito diferente. Você pode, até hoje eu falei com a Cláudia, você pode fazer uma universidade alienígena e ser só 2 horas da sua vida aqui. Isso tinha-me poupado tanto tempo.
Mas óbvio que além de todos os avistamentos e dos testemunhos e dos relatos, uma das coisas que me deixam curiosa com esse tema é a imaginação das pessoas, para o lado completamente louco ou não. Do Michael Jackson ser um alienígena, tipo, e da forma como entra na cultura popular, não é? Que de repente há todo um novo léxico para a coisa. Mas eu acho que isso era aquilo que também falávamos logo no início, esta tentativa de humanizar as coisas não deixa de ser, no fundo, uma tentativa de as compreender, não é? E nós só conseguimos compreender se encontrarmos uma plataforma comum. Portanto, temos que lhe dar esta forma assim, com os olhinhos assim, qualquer coisa em que nós possamos trabalhar a partir dali. E quando pronto, foi oficial, vamos fazer este episódio com este tema, eu fui ver algumas coisas e uma das coisas mais bonitas que eu vi, de uma forma geral inclusive, mas que estava supostamente ligado com este tema, um microdocumentário na Netflix que se chama John Was Trying to Connect with Aliens ou Contact with Aliens. Pronto, John, que é uma espécie de autodidata genial que construiu imensas daquelas máquinas, enfim, não sei o que são, não é? Mas isto para mim é como se fosse um sketch de Monty Python, são as máquinas que fazem ping, eu não sei o que elas fazem na realidade, mas pronto, supostamente para contactar com vida extraterrestre. E ele dizia que pronto, então que ele tinha que enviar algum campo energético, sonoro, qualquer coisa, para estabelecer esse contacto. E o que é que ele decidiu que seria o melhor cartão de visita para este contacto? Música. Então ele basicamente durante anos teve uma rádio em que ele só mandava música para os extraterrestres. Então ele disse, bem, eu gosto muito de passar afropop, jazz, blues. Eu pensei, isto é adorável. Há um senhor que dedica 20 a 30 anos da sua vida a pôr música para extraterrestres. Eu até me estou a arrepiar. Acho isto lindo, até porque depois aquilo tem outro twist. Aquilo neste processo conhece, o senhor é homossexual, aquilo é Deep Michigan, portanto deve ser difícil a vida. E ele conhece o parceiro dele depois no meio desta... Cláudia contou tudo já, né? Mas pronto, spoiler. Tipo, sem spoilers. Mas é porque... Sim, mas é espetacular. Este é o tema que eu estou a defender, a ideia da conexão. E porque é isto, de facto, ele estava à procura de qualquer coisa, de estabelecer uma relação com alguma coisa, e ele acreditava profundamente nisso. Ele, de facto, estabeleceu, não com os extraterrestres ainda, mas é uma coisa ongoing, mas aquela conexão, aquele propósito de vida, ele acabou por o encontrar. Pronto, era só isto. Os encontros em dia terceiro grau do Spielberg é com música que eles fazem a comunicação. Sim. Espetacular. E Vanessa, quanto tempo a Vanessa passou para escrever o livro? Olha, já não me lembro muito bem, mas penso que não chegou a um ano. Okay. A um ano. Pronto, a fase de recolha de testemunhos, se calhar 6 meses, 7 meses, à volta disso. Pronto, eu também vou escrevendo à medida que vou recolhendo, mas depois vou escrevendo por uma necessidade de registar, claro, mas depois a escrita mesmo, dar o formato mais final, vem depois. Pronto, mas foram relatos que fui realmente recolhendo nesse tempo, pessoalmente, entrevistas pessoalmente, por e-mail, alguns casos também da internet, de alguns fóruns, precisamente alguns grupos que se reúnem em torno deste assunto, porque lá está, porque ainda continuam a existir, embora realmente se calhar não seja assim tão falado como tu dizias, como nos anos 80 por aí assim, mas continuam a existir muitos grupos e agora com a internet que se vão reunindo, não é, em torno, quem se interessa acaba por se ir encontrando e partilhando as suas histórias agora muito mais na internet. Mas tem um período, tipo, na década 70, 80, 2000, quando é que a Vanessa encontrou mais casos? Ou onde percebeu? Hã? Qual foi a época alta? Qual foi a época alta de avistamento? Aqui, em Portugal, aparentemente, parece ser a partir do 25 de Abril, e eu penso que por razões óbvias, não é? Portanto,
Os primeiros relatos são ali do final da década de 70, há uma maior incidência nos anos 80, mas também na década de 90. Lá fora, mas isto o Francisco saberá melhor que eu penso que é a altura entre as duas guerras mundiais, portanto em que houve, ou pelo menos os Foo Fighters durante a Segunda Guerra Mundial, lá está, é exatamente aquilo que se vive hoje em dia. É um fenómeno que acompanha os aviões que ninguém sabe o que é. Mas sim, mas é curioso, por exemplo, o caso do seu general Lemos Ferreira, que é de 57. Sim. Pois, há a questão da guerra colonial também, não é? Sim, mas esse foi passado cá, não é? Portanto, esse foi um voo entre Portugal e Espanha, não é? Mas como é que é? Nesse ano de 57 também, portanto, penso que é um mês antes, há um caso em Inglaterra com o Milton Torres, em que ele vai num avião, penso que é muito semelhante ao se não era um F-89, era algo assim do género, e portanto, ele é um piloto americano que está ao serviço da Royal Air Force, e há um dia em que lhe mandam-no descolar e simplesmente abater um alvo. Ele não sabe para o que vai, e de repente diz que lhe aparece no radar uma coisa gigante, e no momento em que ele vai premir o gatilho, aquilo desaparece, vai-se embora. E ele depois, entretanto, veio, quando chegou, teve a fazer um briefing e tal, e teve sempre, pediram-lhe para não falar, ele nunca falou sobre o assunto, e foi o primeiro caso em 2008, quando a Inglaterra abriu os fecheiros, foi o primeiro caso a ser classificado, e foi a primeira vez que ele falou publicamente, e que inclusive a mulher dele soube do caso. Mas tem aquele caso em 76, com o comandante Eloy, em que há aqui um objeto que há 2 aviões da TAP que chegam a ver o objeto, inclusive há uma aterragem que é abortada. Esse mesmo objeto depois é visto ao largo de Espanha e depois, mais tarde, durante a madrugada, aparece sobre os céus de Teherão, e é quando os 2 caças são enviados também para tentar interceptar o objeto. Um deles, que é o Parvi Jafari, que também é general, tenta inclusive disparar e o avião desliga-se. E ele teve que recuperar o avião, etc. Mas de dentro, muito semelhante com o seu general Lemos Ferreira, que foram também, a certa altura, de dentro do objeto saem outras pequenas bolinhas que ficam a circundar o objeto. No caso de Teherão 76 é igual. Se também saem de dentro do objeto maior, saem 2 objetos que vão em perseguição do caça. Uma questão para ambos. Qual é a vossa opinião para o facto de todo este tipo de informação ser tão incrivelmente sonegada? Porque é que isto é tão... Não é sonegada, é ridicularizada. Ok. Eu acho que há de São os maluquinhos dos OVNIs. Não é? Eu acho que há de tudo um pouco. Há coisas que são ocultadas, há coisas que são ridicularizadas. Há informação ocultada e depois varia de país para país. No Brasil há casos excelentes, o caso de Varginha, o caso da Operação Prato, o caso da Noite dos OVNIs. Dos OVNIs, sim. O caso das situações em que, onde é que é, agora esqueci-me do nome da terra, mas quer dizer, os objetos causam inclusive queimaduras nas pessoas que estão a dormir. Não é Ribeirão Preto, já não lembro agora. Que chegam a pegar fogo às palhotas onde as pessoas viviam, portanto as pessoas vivem em terror, e isso foi tudo desclassificado. O Brasil tem uma, mesmo no Peru, toda a América Latina, tem casos muitíssimos. O caso do Oscar Santamaria, que nós também entrevistamos há pouco, ele também tentou disparar contra um OVNI, tentou persegui-lo até perceber que pensou que era uma aeronave de um país vizinho, até perceber que não era, não é? Que era um prato invertido. Eu lembrei agora que eu não sei, mas eu tenho quase certeza que em Varginha, lá no Brasil, montaram tipo um parque temático, Varginha. Tem visita. É verdade! É verdade! Eles rentabilizaram aquilo. Tipo assim, vamos agora. Vamos rentabilizar o ET. Então a pessoa chega à cidade, bem-vindo a Varginha, e tem o ET. O Roswell também é igual, não é? É espetacular. Coitadinho, que nem pronto, enfim. Mas fizeram, sim, rentabilizaram. E até assim. Se uma nave cair, eles vão querer ir logo lá para Varginha.
porque vão ser bem recebidos, tem tipo um pequeno almoço bem servido no hotel, tipo, já estão preparadíssimos. Acho que isso foi no Lá é o sítio. Lá é o sítio para a nave cair. Não tem isso de outro lugar. Lá eles estão super preparados para qualquer aparição. Devem ter tipo, manual de etiqueta alienígena, né? Não, é porque esta questão, a questão que eu vos colocava, não é só, é uma curiosidade pessoal, obviamente, mas também não é uma coisa só que acontece nos dias atuais. Mais uma vez, nesta incursão de perceber um bocadinho melhor e entrando em espaços em que eu estou mais à vontade, deparei-me com um documentário que vocês devem todos conhecer, obviamente, e que eu só descobri semana passada, dos anos 70, que é o Chariots of the Gods, se não conheço. Pronto, então Daí. Esta coisa toda. Seriam os deuses astronautas em português. Não. Semana passada, na Feira da Ladra, €1 isto apareceu para a frente. Eu pensei, isto é isso aqui, ó. É isso. É do Von Daniken. Tenho também essa versão, sim. Incrível. Não, eu estava a ver aquilo e, de facto, eu quando estudei tive vários anos de História da Arte. E, de facto, todas aquelas explicações para uma série de construções e civilizações e tudo mais, ok, são justificadas. Depois, mais tarde, depois o tempo ensina-nos isto, não é? Que as coisas que nos são dadas como absolutas, depois com o tempo vão se relativizando, não é? Nós começamos a ver ali algumas falhas na informação que nos foi dada, mas pronto, já levámos assim, agora vamos até ao fim. Mas a verdade é que, de repente, todos aqueles relatos, e apesar da imagem ser péssima, mas as imagens, e é uma coisa que é transversal, é no mundo inteiro, não estamos só a falar de coisas que acontecem no Oriente, não estamos só a falar de coisas que acontecem na América, seja do Norte ou do Sul, no planeta inteiro existem casos, quer dizer, pré-históricos, acho que havia um ou outro caso, mas essencialmente da época das grandes dinastias egípcias e tudo mais, que de facto, como raios é que se explica aquilo? Chariots of the Gods, não é? Portanto, as vimanas, que eram as carruagens dos deuses, não é? Exatamente. Mas atenção que o Von Daniken, essa abordagem que ele faz, eram os deuses astronautas, é aquilo que depois dá origem àquela série espetacular que são os Ancient Aliens do Canal História, que já vai na 13ª temporada. E aqui o Canal História Ibéria depois tentou fazer algo semelhante com portugueses e espanhóis, e portanto eu fiz a parte da produção para Portugal e eles queriam que houvesse ali um 50-50 entre pessoas portuguesas e espanholas a falar, e que felizmente teve muito boa aceitação, por isso é que depois também houve uma segunda, uma terceira temporada. O Canal História aposta bastante nesse tema, né? Sobre os nazistas. Vende muito bem. Quanto mais sensacionalista, melhor. Nós tentamos não ir por aí, não é? Não, mas repara, mas de facto é que são as coisas, a forma como as coisas são mostradas, de forma mais ou menos isenta, não interessa, mas a verdade é que questões aquilo tem que colocar na cabeça das pessoas, porque não é mesmo um exemplo muito palermo e muito pequenino, que é, depois de ver estas maravilhas todas do Egito, isto é um tema que me interessa especialmente, coisas que aconteceram muitos anos antes de Cristo, e toda a estrutura da sociedade, tudo aquilo que foi feito, enfim, nem vou entrar por aí porque nunca mais saímos daqui, mas no outro dia, como agora estamos nesta coisa dos museus gratuitos, eu aproveitei para revisitar aqui o Castelo de São Jorge, e tem um espólio, perdoem-me se houver alguém do Castelo de São Jorge a ver isso, mas aquele espólio é pífio, aquilo não, aquilo tem um caquinho deste tamanho e depois basicamente eles dizem, agora imaginem aqui uma ânfora à volta disso, não dá. Mas a verdade é que nós, se compararmos em termos de manufatura, uma coisa que foi feita no século XIV, que é pobre, é tosco, é rude, com uma coisa que foi feita 2500 anos antes de Cristo, como é que é possível? Qual foi o gap que aconteceu aqui? Como é que nós passamos de uma coisa, daquilo, e crescemos para uma coisa tão abaixo daquilo? Expliquem, é isto que eu preciso ver. É o joystick dos aliens. É o drone. Isto para dizer que estas questões, de facto, porquê que isto não é mais explorado? Porquê que isto não é mais falado? Porquê que isto não é mais interseccionado com outros temas? Porque, de facto, há as questões espirituais, sim, mas há imensas questões
políticas, geográficas, religiosas. Acima de tudo isso. Muitas estruturas que vão ser abanadas se trouxerem esta nova informação, presumo eu. Mas isto, vocês melhor que eu saberão falar sobre isso. Existe nós estamos com o tempo a já acabar outra vez, não é? 5 minutos, 5 minutos. Mas repare, a questão tecnológica tem um peso grande. Se de facto nós estamos perante uma tecnologia que desconhecemos, há obviamente interesse por parte das grandes potências mundiais em ter acesso a essa tecnologia e, portanto, qualquer coisa, qualquer informação que tenham sobre isso, vão esconder porque não querem que os outros saibam. Esse é o primeiro ponto. Depois, a questão do chamado alarme social, né? Orson Welles demonstrou muito bem, não é? Conseguiu pôr 1 milhão de pessoas em pânico, não é? Com a possibilidade de uma invasão extraterrestre. Depois temos a própria questão religiosa. Se nós cristãos acreditamos que somos feitos à imagem de Deus, eles são feitos à imagem de quem? É curioso que a comunidade católica posicionou-se mais ou menos já, face àquilo que foi no passado, posições extremas sobre o heliocentrismo, enfim, sobre tudo. O Monsenhor Corrado Balducci, em 2000, que era uma pessoa alta do Vaticano, muito próxima de João Paulo II, falou abertamente em 2008 a dizer que a possibilidade de vida extraterrestre nada vai contra os ensinamentos da Bíblia e inclusive participou em várias conferências dentro do tema da ovniologia e da exopolítica em Itália e nos Estados Unidos. O Monsenhor Gabriel Funes, que foi na altura depois do Corrado Balducci, foi diretor do Observatório do Vaticano, também ele publicou no Catholic News em 2010 a dizer que os cristãos tinham de se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos e pelo facto de serem mais evoluídos podiam estar mais próximos de Deus e por isso isentos do pecado. Fantástico. O Guy Consolmagno, que foi aquele que veio a seguir também do Observatório do Vaticano, também disse que estava disponível inclusive para batizar um extraterrestre se fosse necessário e escreveu um livro sobre isso. Portanto, a Igreja Católica foi-se posicionando. Nos Estados Unidos, Louis Farrakhan, líder da comunidade islâmica, próximo inclusive do Barack Obama, chegou a fazer também em 2011, se não estou em erro, uma grande conferência com cerca de 5 mil pessoas, convidou vários investigadores a nível mundial, expôs os vários casos e disse: temos que nos preparar para isto. Os judeus ainda não se manifestaram muito, têm uma perspectiva ligeiramente diferente, mas pronto. E, portanto, hoje em dia é verdade que ainda há uma velha guarda, digamos assim, em termos de estruturas de poder, que prefere guardar a informação para si. Mas temos uma nova geração que pretende que haja o chamado disclosure, portanto a abertura dos fecheiros, que haja uma discussão pública sobre o tema, etc. Eu acho que depois de uma pandemia que nós passamos, o que é que vai assustar? Durante a pandemia. Mas vamos lá ver, nós estamos a reduzir o mundo ao mundo ocidental. O mundo ocidental de facto discute isto, mas o resto do mundo não. Não é? E mais, tem muitas outras prioridades para discutir OVNIs, a prioridade da fome, da pobreza, da guerra, não é? Portanto, nós, o mundo ocidental, está preparado a isso, mas tem que resolver uma série de outros problemas antes no resto do mundo. É verdade, bem falado. Eu lembro que eu estava em Moçambique e estava fazendo uma filmagem, um amigo meu, com um drone, e o drone caiu dentro do Musec, dentro de uma favela, e estava ligado. E perdemos, e ele foi vendo com GPS onde estava e conseguimos recuperar. A reação das pessoas a verem aquilo caindo dentro da favela foi impressionante. Parecia aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, cai a Coca-Cola, porque eles nunca tinham visto aquilo. As crianças corriam, todo mundo corria. Foi um rebuliço no meio do Musec, porque é uma realidade próxima da gente. Para eles, não. Imagina chegar uma nave, um disco super bonito, super polido, no meio do Togo, né? Tipo, nós íamos achar que era tipo um Tesla novo. Não é? Um Tesla novo, mas pronto. Mas, bem, nessa terceira parte, vocês teriam...
como a Cláudia disse, é só puxar um fiozinho e a conversa anda. Vocês querem contar alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar sobre o nosso episódio, sobre as conexões? Vanessa, a menina? Se calhar eu acrescentava só uma coisa que tem a ver ainda com esta questão que tu acabaste de referir, que passa muito de facto pelo poder tecnológico, não é? Se nós temos um mundo que é dominado pelas potências que detêm esse poder, imagina o que é chegar a alguém, uma civilização com muito mais tecnologia, não é? Imagina que reivindicava o poder. Pronto, isso era uma grande chatice. E daí é que eu acho que, na minha opinião, é o que justifica todo este sigilo, todos estes ficheiros secretos, não é? E todo este esconder. No fundo é o medo, não é? Mas não é um medo como se tu e eu e o Francisco e a Cláudia teríamos, não, é o medo de se perder esta ordem que nós se calhar nem pensamos tanto nisso, mas que interessa. Há pessoas a quem interessa muito, não é? Que continua assim, é por aí. Pois, é verdade. Não, sem dúvida. Sem dúvida, as pessoas veem de facto a estrutura militar como garante a soberania, não é? E portanto, se aparece alguém que mostra a impossibilidade dessa estrutura fazer frente, pode haver pânico. Mas a verdade é que, ainda para mais nos tempos em que vivemos, em que há uma série de coisas que estão a ser questionadas, não só porque de facto as pessoas têm mais tempo, mas também porque muitas se encontraram, perdão, ou ainda se encontram em situações um bocadinho mais limite. Há pessoas para quem esta pandemia veio mudar muita coisa. E eu acho que, obviamente, é nestas situações de limite, de extremo, de coisa totalmente inimaginável, que nós temos várias tendências, uma a entrar em paranoia absoluta, mas a outra também a refletirmos um pouco mais sobre as coisas e se calhar, ainda que seja à força, estarmos um bocadinho mais disponíveis para aceitar o impossível, não é? Porque há um ano atrás, se alguém nos dissesse isto vai acontecer, era mais um maluquinho com uma teoria da conspiração, não é? Ninguém, apesar de historicamente já está previsto que qualquer coisa iria assim acontecer, porque era supostamente... E já aconteceu muito, as pessoas é que têm memória curta. Sim, se for ver aquele novo livro do Joaquim Fernandes, Apocalipse, só no século XVII houve umas 30 e tal epidemias, não é? Sim, mas nós éramos uns privilegiados, estávamos bem há muitos anos, quer dizer, não tínhamos assim grandes guerras, estava tudo, as guerras eram lá longe, estava tudo ótimo e agora de repente, eu acho que nota-se muito um surgimento de interesse nestes temas, sejam eles os temas dos extraterrestres, mas é sempre qualquer coisa extra nós, extra a nossa compreensão mais terrena, mais habitual. Porque de facto, agora confrontados com uma série de novas coisas, isto mexe cá dentro e as pessoas de facto começam a questionar mais, por um lado a questionar mais e acho que por outro também a alimentar mais esse interesse pelas coisas, agora têm tempo ou não, mas porque agora de repente, como uma coisa que era tão extraordinária se tornou possível, isso faz com que quase como tudo aquilo que seja extraordinário possa ser possível e acho que isto abre aqui a porta para muita coisa. Acho que esse é um dos motivos pelos quais também já podemos falar disto. Se calhar vocês seguramente já falam disto. Foi por isso que ela me deixou gravar esse episódio. Não vou dizer nada, estou-me a portar lindamente. Não, mas de facto é interessante, e eu sou uma curiosa por natureza e de facto houve aqui uma série de coisas. A minha última semana, muita coisa mudou na minha cabeça e nos meus interesses. Aliás, o meu histórico de Google está o caos e o YouTube também, agora qualquer coisa, se não me vem alien e coisas do género. Mas sim, com isto tudo perdi-me. É mais só para dizer que de facto é bom, e isto é em jeito de agradecimento, é bom poder falar disto com a leveza que um leigo poderá falar, só poderá falar nesses termos, como é óbvio, que não tem propriedade para fazer de outra forma diferente, mas estar convosco e ouvi-lo falar de forma natural, séria, embasada, obviamente nota-se que percebe-se claramente que isto tem estrutura, que tem muita investigação por trás, tem muita vivência, tem muita leitura, tem muita cultura e isso
da minha perspectiva, não da Ju, que era outra coisa, mas da minha perspectiva, de facto, posso dizer que está a ser um privilégio, porque não esperava poder aceder a este universo e a esta informação desta forma, por isso já o meu agradecimento imediato. Olha, muito obrigada. Agora sim, muito obrigada. E como eu disse, foi um episódio que eu queria muito falar e queria ouvi-los e eu achei super interessante e eu passaria a noite toda a falar sobre o tema e sobre casos menos e mais clássicos. E queria só dar agora a palavra a Vanessa, a Francisco, para darem os Instagrams, Facebook, páginas, e-mail e onde encontrá-los e alguma dica, ou um beijinho para a mãe ou para as filhas. Um sinal intergaláctico. Um sinal de mãos, qualquer coisa. Bom, eu tenho página no Facebook, mas nem sei assim muito bem qual é que ela é. É uma questão de pesquisar Vanessa Fidalgo, a autora, cá de aparecer qualquer coisa. Pronto, é por aí. As filhotas, elas andam por aqui, estão aqui à espera que eu vá fazer o jantar, com certeza. Eu deixo um beijinho grande para vocês, para o Francisco também, foi ótimo. Agora falar, ainda não foi pessoalmente desta vez, mas pelo menos agora já vimos a cara um do outro. Nós temos um projeto internacional que será apresentado agora durante o mês de maio e que fará sentido eventualmente falarmos, que é uma coisa em grande. Bem. Tens o meu mail ainda? Tenho, sim. Vocês estão no mesmo e-mail, já estão conectados. Pois é. Esse tema conexão também serve para isso. Pois é, olha, e é uma excelente chave de ouro para fecharmos, não é? Porque mais importante que o tema é termos esta conexão que tivemos aqui hoje, não é? Que nos faria ficar aqui a falar eternamente, se calhar de outros temas e descobrirmos hoje mesmo que tínhamos tanta coisa em comum, não é? E tanta coisa diferente que valia a pena cruzar. Portanto, obrigada sim e espero rever-vos a todos um dia. Sim. Obrigada, muito obrigada, Vanessa. Francisco? Eu também agradeço muito o convite, foi um final de tarde muito agradável, sem dúvida alguma. E eu confesso que não sou grande adepto de redes sociais. Eu estou presente no Facebook, mas utilizo mais o Facebook para contacto com amigos. Portanto, eu diria que 90 e muitos % das pessoas que têm no Facebook são pessoas que eu conheço pessoalmente. Não utilizo o Facebook para promoção. E há uma outra pessoa que eu aceito porque sei de onde vêm e quem são. Portanto, nesse aspecto não vos posso ajudar muito. Se quiserem procurar pela página da Exopolítica, existe o site exopolitica.pt, que é um site meramente institucional, portanto não é um site de notícias, é um site institucional, onde às vezes vão ser postos alguns artigos de opinião. Existe o canal Exorealidades no YouTube, onde nós vamos fazendo as entrevistas aos investigadores portugueses e alguns de fora. Isto foi um projeto que começou recentemente, mas já lá temos várias entrevistas. Temos o NFN, New Frontier Network, que é um outro projeto também no YouTube, dentro do grupo da Exopolítica, que também vamos fazendo algumas entrevistas. Aproveitamos as reuniões que fazemos com pessoas de fora e fazemos entrevistas, nomeadamente, por exemplo, com o Luís Elizondo, que foi o responsável pelo departamento no Pentágono das ameaças aeroespaciais. Portanto, ele teve uma reunião connosco e depois fizemos uma entrevista. Portanto, isso também está disponível no NFN. Se procurarem New Frontier Network, vão lá ter. E temos, em termos de Facebook da Exopolítica, porque a Exopolítica nasceu muito virada para fora e não tão dentro, chama-se Exopolitics Portugal. Exopolitics Portugal. Se procurarem por Exopolítica não vão lá chegar. Portanto, no Facebook, Exopolitics Portugal, a página exopolitica.pt, New Frontier Network, Exorealidades no YouTube. Depois, quando fizermos a comunicação do podcast, vamos lá colocar todos os links e fica mais fácil encontrá-los. E mais uma vez, muito obrigada, foi ótima conversa e nos encontramos, espero que presencialmente. É um até já, sempre. Até já. Até já. Obrigado. Até já. Boa noite para vocês. Beijinhos. Até já.